Aê, estamos ao vivo! Vamos lá, hoje a gente vai falar de algo fantástico. Vamos lá, Instagram. Ivone, boa noite! Ei, Geisa, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as emoções, hein, Geisa? Vamos entender um pouquinho, só que as emoções do nosso filho. Como que a gente pode trabalhar, hein? As emoções da nossa criança hiperativa. Como será? Recebi uma mensagem de uma mãe ontem que ela estava muito arrasada mesmo, disse para mim que o filho dela, ela precisou se prender dentro do banheiro, ligar para o marido dela, pedindo para ele vir em casa, pegar ele e levar para algum lugar, porque ela não estava mais aguentando ele. Ele estava tão nervoso, que começou a chutar ela, a bater nela, e ela não sabia mais o que fazer. Ela não sabia mais como agir. E isso deixa uma mãe muito arrasada. Eu não sei qual é o seu sentimento, eu não sei se você já passou por isso, mas realmente isso abala, né? Abala a nossa estrutura emocional. Então hoje eu queria conversar como que a gente pode se preparar emocionalmente ou não perder as estribeiras num momento como esse. E como a gente pode trabalhar essas questões emocionais com a criança e o que fazer nesse momento quando o nosso filho perde a cabeça completamente e age sem pensar em nada. O que a gente pode fazer? Se essa não for a sua realidade, convide outras mães que certamente você conhece e que passa por esse desafio, passa por essa dificuldade com os seus filhos. Então convide para que ela possa estar com a gente nesses momentos. Eu sei que são momentos muito angustiantes que uma mãe passa quando passa por isso. Quando uma mãe percebe que está apanhando do próprio filho. Então, convide outras mães que não sabem o que fazer nesse momento para estar conosco. Eu tô já aqui, ó, abrindo aqui meu material. Tudo que eu falo aqui com vocês, gente, é porque eu já vivi e estudei sobre isso, porque eu não aceitava essa condição do meu filho, desse nervoso. Não que ele não tivesse algum transtorno, não aceitava que ele não tivesse, não. Eu aceitava, não, meu filho tem essa condição, que o meu filho é TDAH e TOD, muito nervoso antes do tratamento, mas eu pensava, eu vou ajudar o meu filho de alguma forma. E isso me levou a muitos estudos. E os estudos não foram qualquer estudos, né? Eu fui para a base científica. Então, tudo que eu falo aqui com vocês, podem ficar tranquilos e ter certeza que é tudo com base neurocientífica. Então, a Sheila tá falando que ela tá tirando da cabeça dela. Não, eu não tô tirando da minha cabeça, né? São coisas que eu tenho estudado ao longo dos anos, né? Afinal, são quase 20 anos estudando especificamente como criar os meus filhos para que eles sejam pessoas íntegras, respeitosas, generosas e que a gente tenha uma harmonia familiar, né? E eu quero passar para você, quero passar tudo que eu aprendi para você. E hoje eu quero falar sobre algo, vai encurtar muito o seu caminho. Que hoje nós vamos falar sobre como você não perder as estribeiras em momentos de grandes emoções aí na sua casa, de grandes emoções negativas, né? Porque grandes emoções positivas é muito bom a gente ter, é muito bom chorar de alegria, mas chorar de tristeza às vezes é bem ruim, e perceber que o nosso próprio filho, a nossa própria filha, tá perdendo completamente a cabeça, isso também é muito ruim. Então, gente,
A criança hiperativa, existem alguns padrões de hiperatividade. A criança, quando ela é uma criança hiperativa, por causa de um transtorno, que é o que nós vamos conversar aqui, ela não tem, além do descontrole comportamental, ela tem um descontrole emocional tremendo. Ela não consegue lidar bem com as suas emoções. E como ela também não, ela tem um descontrole emocional muito grande, aí ela fica muito nervosa. A parte emocional dela pega também, porque ela não consegue se controlar e não consegue, ela sente que não consegue se controlar, mesmo ela tendo consciência, ela não consegue mudar essa realidade. E também ela não consegue conversar com você, mãe, para explicar isso para você de maneira lógica. Porque a sua criança, ela está em plena formação do neocórtex. Então, a parte lógica, né, está começando. E nós somos os seres vivos, né, mais sofisticados que temos, né? Os animais, igual a gente tem aqui, é interessante que eu estou brincando aqui em casa, que eu estou, uns 2 meses atrás, 3 meses atrás eu precisei operar a mão esquerda, e há uns 2 meses atrás a mão direita, né? E a minha mão esquerda, ela ficou ótima, né? O pós-operatório foi muito bem, já a direita não. Né, tô passando um perrengue com essa mão direita, fisioterapia todo dia, e hoje eu precisei fazer uma infiltração. Você vê, depois da cirurgia, ainda uma infiltração no local exato da dor. Então, assim, é bem doloroso. Se você já fez uma infiltração na sua vida, ai, você vai saber que é bem doloroso. E aí a gente tem uma gatinha, aqui também, que ela tá com um probleminha na pata. Eu falei que é eu e a gatinha, né? Eu e a gatinha. E aí, meu marido e minha filha ficam cuidando da gatinha lá e eles cuidam de mim, mas eu sei me cuidar aqui. Só que, como eu penso, né, eu choro às vezes, eu reclamo, eu fico, né, e procuro o médico por mim mesma, eu falo o ponto exato da dor. A gatinha não. Porque ela não tem algo que nós temos, que nós seres humanos somos privilegiados, que é a parte racional do cérebro, né? Ela tem o instinto de sobrevivência, né? Que é aqui abaixo do cérebro. Ela tem a parte emocional do cérebro. Eles reagem de maneiras diferentes. Quer saber a parte emocional? O gatinho, ele fica meio assim, né? Mas você quer ver? Só vir aqui em casa. Que a gente tem 2 gatinhos, né? Um macho e uma fêmea. Só que o machinho já tá com a gente uns 4 anos. A fêmea chegou tem uns 3 meses. Até hoje, ele fica muito bravo com ela. Ele não aceita ela aqui em casa de jeito nenhum. Sabe aquele domínio do local? Ele tá ainda assim. Você percebe que ele fica muito bravo. Já os cachorros aqui em casa, gente do céu, e pula, e lambe, né? Então as emoções todas afloradas. E nós temos essas emoções também. Só que a parte racional, a parte lógica do pensamento, da comunicação, da organização, da escolha, nós é que temos, né? Nós, seres humanos, só que temos. Só que a criança, o adolescente, ele ainda está em formação. Então não sabe te explicar logicamente muitas coisas que a criança está sentindo. Então, essa mãe, a criança dela tinha 8 anos. 8 anos, gente, tá iniciando o processo racional, né? Tá iniciando, né? Tá aprendendo a ler há pouco tempo. E aí, a criança hiperativa, é provável que ela também tenha um certo nível de déficit de atenção. Por quê? Por ela ser hiperativa, ela não consegue prestar atenção nas outras coisas ao seu redor.
Então, isso afeta o nível de aprendizado dela. Então, há esse nível. E aí, gente, quem tem hiperatividade, déficit de atenção, estudos já comprovaram que essa criança é de 2 a 3 anos mais imatura. O cérebro dela é mais imaturo, de 2 a 3 anos. Agora você imagina uma criança de 8 anos de idade. No caso dessa, ela tem TDAH e TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Então é provável que a imaturidade dela é de 2 a 3 anos mesmo, ou de 3 anos para mais. Agora imagina, ela tem 8 anos, com atraso emocional de 3 anos, é provável que ela tenha uns 5 anos. Só que a mãe, o pai, as pessoas de fora, o professor, já tá vendo aquela criança com 8 anos. Principalmente se for igual o meu filho era grandão, sempre foi grandão, né? A gente brincava que ele era um bambam. Então, a gente quer tratá-lo de uma maneira mais madura. Poxa, já tem 8 anos, já é para poder se comportar, saber fazer isso, saber fazer aquilo. Mas essa criança não sabe, porque o cérebro dela, a parte cerebral, ainda não está formada, aquela parte. Ela está imatura. É interessante, depois que eu estudei essas questões, eu falei, gente, toda mãe tinha que saber disso. Toda mãe tinha que compreender pelo menos um pouquinho as fases, não é? Não estou falando da gente compreender neurologia, o cérebro a fundo, mas pelo menos um pouquinho do desenvolvimento cerebral, porque a gente vai compreender as reações da criança. E a criança hiperativa, ela tem a parte emocional, como é imatura também, essa parte é a parte emocional, que o sistema límbico aqui de trás, é onde fica a nossa amígdala. Não é aqui da garganta não, tá, gente? Aqui no nosso cérebro, nessa parte de trás, na parte emocional, no sistema límbico, existe a amígdala. A amígdala é responsável por toda a área emocional da gente. E é um órgãozinho, ó, pequenininho, que você olha e você pensa assim, não dou nada por isso. Mas manda nas nossas emoções. E essa parte, nossa, uns dizem que a gente pode ser sequestrado por essa amígdala, ou seja, acontece coisas que a gente não prevê, ou a gente pode perder por um instante essa amígdala. Muita gente fala até de maneira leiga aí fora, perdi a cabeça, fiz o que eu não poderia. Essa parte aí é a amígdala. A pessoa sai fora de si e faz coisas quando vê, quando retorna, né, ao centro, ao equilíbrio. Geralmente essa pessoa se arrepende do que fez, do que aconteceu, do que falou, né? E a gente também, como mãe, a gente perde a cabeça também. Que às vezes a nossa criança, ela irrita tanto a gente, principalmente a criança hiperativa, né? Às vezes ela irrita, você fala, você orienta, você tem paciência, você ameaça, você faz de tudo. E aquela criança fica te irritando. Aí chega um momento que eu já ouvi muitos depoimentos das mães falando aqui pra mim, fala, Sheila, eu perdi a cabeça. E agora eu perdi a cabeça e não... bati no meu filho, não podia ter feito isso, bati, ou fiz isso, fiz aquilo, botei de castigo, tranquei no quarto, muitas coisas, gente. Você sabe, você imagina que você já deve ter perdido a cabeça algum dia, talvez não com filho, mas com outra coisa. Todo mundo nessa vida já perdeu a cabeça alguma vez, né? Faz parte do nosso ser, das nossas emoções. Aí, o que? Eu vou te dar duas técnicas. Uma técnica vai ser para você como mãe. E a outra técnica vai ser para você usar com a sua criança. Mas é fundamental a gente também ter estratégias, a gente ter técnicas para nos acalmar. Porque às vezes a gente precisa, afinal,
Nós não temos sangue de barata. E também nós temos as nossas emoções e os nossos sentimentos. Às vezes, coisas que o nosso filho fala, a nossa filha, machuca a gente. Né? Às vezes, poxa, nós somos seres humanos. A gente não virou, quando a gente se torna mãe, a gente não vira uma super-heroína também. A Mulher Maravilha. Não. A gente se faz de forte muitas vezes, a gente faz assim um monte de coisa. Mas a gente também tem as nossas fragilidades. Então, uma técnica que eu quero te passar agora vai ser para você que é mãe. E aí você que está vendo esse vídeo, pode ser ao vivo, pode ser gravado, não tem problema. Mas nesse momento, envia esse vídeo para aquela mãe que você está lembrando agora. Aí fala, puxa vida, hein? Fulana podia estar vendo essa live. Vai lá, marca ela. Marcar você, só você colocar @ e o nome dela e aí vai para ela. Ou você aqui no Instagram, você clica aqui no aviãozinho e manda para a pessoa. Né? Então você pode marcar digitando o nome dela, @ e o nome, ou o aviãozinho, porque você vai estar fazendo uma das ajudas mais preciosas que você pode fazer para essa mãe, para ela aprender a se acalmar e acalmar também o seu filho, a sua filha. Então, a primeira coisa, geral, a gente precisa entender as emoções. Quais são as emoções? Né? Houve um estudo científico, foi até na época daquele filme Divertidamente, um estudo sobre as emoções. Por isso que o filme surgiu, né? Teve um estudo de muitos anos estudando sobre as emoções, sobre o conceito de felicidade, gratidão, alegria. E aí chegou-se à conclusão de que existem, estudo muito amplo, muitas pessoas e diversos países, né? De que existem por volta de 204 emoções que a gente sente de maneiras diferentes. E às vezes a gente só fica assim, alegria, tristeza, chocada, estou irritada, mas existem muitas emoções. Eu até trabalho aqui no nosso consultório, né, que a gente tem aqui um consultório de psicologia, musicoterapia, né, de terapia familiar, terapia, enfim, terapia comportamental, mas se você for aqui do Espírito Santo, sinta-se à vontade para nos fazer uma visita aqui em Vila Velha. Mas é provável que você que esteja me ouvindo seja de outro estado aí e não consiga vir aqui. Mas a gente tem uma técnica que é tanto para criança quanto para adultos, essa técnica de conhecer as emoções, ó. Claro, você como uma pessoa adulta, você vai olhar e vai saber o que significa. Mas tem pessoas adultas que me perguntam, o que significa? O que significa estar decepcionada? Em que momento? Às vezes você pensa que você está triste, mas você realmente não está triste, você está decepcionada. Ou pode ser que você esteja nesse momento confusa. Esse é um sentimento que a criança se confunde. Às vezes ela está confusa. E aí, como ela não sabe expressar para você, mãe, ela tem uma crise nervosa. Porque ela não está sabendo falar para você que neste momento ela está confusa. Né? Então, é muito interessante. A gente pode fazer esse conhecimento, né? Ó, enjoado, assustado. A criança hiperativa, muitas vezes ela fica assustada. Principalmente depois de uma crise nervosa que ela tem. Às vezes está numa festinha, teve uma crise nervosa e vai para lá, vem para cá, aí vem a mãe, tenta acalentar, tenta acalmar aquela criança. Quando ela acalma, ela fica com um olhar super assustado. E esses olhares, gente, aqui não foi simplesmente feito um bonequinho não, tá? Essas expressões são as expressões que normalmente se veem na gente quando a gente está assustado. Claro que aqui é uma caricatura, né? Mas a gente demonstra assustado. Ou às vezes a pessoa, a criança, ou você está entusiasmada. É diferente de estar alegre. Estar entusiasmada
Aí eu dei uma palestra semana passada para mães. E aí, dentre todas essas emoções, que aí eu dou todas as emoções, a gente conversa sobre as emoções, e ninguém sobrou. Ninguém escolheu a emoção ansiosa. Ansiosa. Que aí ela falou assim, porque eu não perguntei se algum dia a pessoa ficou ansiosa. Perguntei qual era o sentimento naquele momento, né? Porque as nossas emoções, os nossos sentimentos, elas mudam. E ninguém escolheu. Aí eu escolhi, eu falei, eu estou ansiosa. Aí todo mundo, uai, você tá ansiosa agora, Sheila? Eu falei, sim, porque ansiosa, deixa eu até ver se eu acho aqui. Não sei onde tá, não vou procurar, senão eu vou ficar muito procurando demais. É muita emoção que tem aqui. Eu falei, gente, ansiedade não necessariamente é um sentimento, é uma emoção ruim, é um sentimento ruim. Todos nós precisamos de algum nível de ansiedade. Eu tô ansiosa por dar a palestra para vocês hoje. Então eu fiquei ansiosa, eu quis chegar logo no local, né? Eu fiquei ansiosa por estar com vocês, né? Isso não é uma ansiedade negativa. Mas hoje em dia as pessoas estão tão falando em ansiedade, crise de ansiedade, que as pessoas só pensam na ansiedade como algo negativo. Mas não necessariamente a ansiedade precisa ser negativa, né? Por exemplo, amanhã vai ter o nosso workshop. Inclusive, se você ainda não se inscreveu, o link está aí na minha bio. Eu vou fazer um workshop especialmente para você que é mãe, um workshop como cultivar uma relação respeitosa e harmoniosa com o seu filho hiperativo. Será amanhã, dia 9/11, às 20 horas. É só você clicar no link aí da minha bio, fazer a sua inscrição e completar todo o passo a passo. Ir lá, clicar, né? Você vai digitar o seu e-mail e aí você vai ser conduzida para finalizar a sua inscrição entrando no grupo de WhatsApp. E lá no grupo de WhatsApp você vai receber uma avaliação para você fazer em relação à hiperatividade do seu filho. Uma avaliação comportamental. Nessa avaliação, você vai responder lá tudo que você acreditar piamente, o mais sincero possível, né? Para ver o nível já ia falar ansiedade, o nível de hiperatividade do seu filho. Se é uma hiperatividade leve, moderada, se é uma hiperatividade grave, né? Então você vai ter esse já de antemão, você vai ter essa avaliação comportamental e nós vamos analisar, né, essa avaliação. Eu vou te explicar direitinho essa avaliação lá, porque olha só que interessante. E aí eu tô ansiosa pelo workshop de amanhã, porque eu quero que você aprenda. Você vai, com essa avaliação em mãos, você já vai ter informações preciosas do seu filho. Você vai ter informações super preciosas, até mesmo em relação aos sentimentos deles. Aí você vai falar, é por isso que o meu filho fica tão nervoso. É por isso que meu filho perde a cabeça sempre. É por isso que ele é choroso. Então, assim, você, mãe, amanhã mesmo você já vai ter diversas informações. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, é só você clicar no link que hoje mesmo eu já estarei. Eu não coloquei ainda lá no grupo, né? As meninas que já estão lá no grupo podem ficar tranquilas que vão receber essa avaliação, né? É um questionário, tá? Você vai responder. Então, assim, é fantástico, é fabuloso, é profundo você ter essas informações. Mas aí, você vai conversando, né? E aí, dependendo da idade da criança, você começa com as emoções mais básicas, né? Alegria, tristeza, vamos botar aqui, peraí. Alegria, tristeza,
assustada, irritada, né? Irritada, principalmente criança hiperativa, fica muito irritada. E aí ela tem que entender, você vai explicando o que é estar irritado, né? Nunca você fala que o seu filho é irritado. Não, ele está. Ele está assustado no momento. Sua filha está assustada no momento. Ah, mamãe, hoje eu estou me sentindo muito agressiva. A sua filha não é agressiva. Ela está agressiva. Está tendo comportamento agressivo. Então a gente precisa saber muito bem diferenciar isso de ser e estar. Preciso mesmo, ó. Esse daqui, né, é o primeiro que a gente tem que aprender. Mamãe, hoje eu tô feliz. E sabe, as coisas que deixam a criança mais feliz são aquelas coisas que o dinheiro não compra. Que é estar com você, é brincar com você, é rolar no chão com você, é fazer alguma estripulia com a mamãe, com o papai também, né? Então, assim, isso, gente, fica inesquecível na memória da criança. Quer ver? Uma emoção que você pode também é envergonhado. Eu tô envergonhado. Não tem aquele momento que você chega perto, né, de algum amigo e tal, a sua criança se esconde atrás da sua perna. Lá, fica lá. E às vezes a gente fala, sai daí, olha fulano e tal. Não, a gente tem que ir respeitando as emoções da criança e depois procurar descobrir o motivo que fez ela ir para trás. E aí você pode falar, será que você estava envergonhada? Mamãe, o que é estar envergonhado? E aí você vai explicar. Se você não souber, Sheila, eu sei que é envergonhado, mas eu não sei explicar. Vai pro dicionário. Vai pro Dr. Google. E aí você vai, né? Ou então fica mais tempo aqui comigo, porque hoje não dá pra eu explicar, né? Tão detalhadamente. E também essa daqui é uma emoção que é interessante a gente ensinar desde cedo. Culpado. Né? Porque a criança hiperativa, ela, muitos momentos, ela faz alguma coisa sem pensar. Lembra aqui da emoção? Perde a cabeça, faz alguma coisa sem pensar e depois, com certeza, ela se sente culpada. Quantas vezes eu lembro direitinho o olhar do meu filho se sentindo culpado. Em muitos momentos ele fazia, ele desobedecia, às vezes ele me batia, eu chamava atenção, aí depois ele vinha com aquele olhar, eu lembro até, com aquele olhar do gato de botas, né? Aquele olhar, realmente ele estava arrependido e realmente eu percebia que ele estava se sentindo culpado. Ele ia lá, eu sempre dizia, gente, o meu filho em especial, ele não tinha problema nenhum em pedir desculpa. Ele pedia, desde pequenininho ele pedia desculpa. Mas às vezes 2 minutos depois ele fazia a mesma coisa. Mas eu percebia que ele ficava, definitivamente, ele se sentia muito culpado por estar reagindo daquela forma como ele reagia. E aí a gente precisa ensinar, né? Ensinar e ir direcionando nesse momento, né? O que fazer. Porque, gente, aí começa, né, o início desse cultivo respeitoso, harmonioso. Porque para o seu filho te respeitar, você precisa primeiro respeitar o seu filho, a sua filha. É incrível, né? Tem mãe que fala, tá bom, Sheila, meu filho não me respeita, como que eu vou respeitar ele? Mas, gente, começa aqui, ó. Isso começa de cima para baixo. Você já teve a idade do seu filho. Você já teve a idade da sua filha. Ela nunca teve a sua idade. Ele nunca teve a sua idade. Então, a gente precisa conversar sobre as emoções, mas não é na hora que a criança está irritada, não. Não é no exato momento que a criança está com esses sentimentos. É depois, num outro momento, mas precisa conversar. Precisa conversar sobre aquele sentimento
E melhor, sem julgamento. Não julgar a criança porque ela teve essas emoções, esses sentimentos. Não julgar em espécie nenhuma. Você tem sempre que lembrar, eu também em algum momento já tive esses sentimentos, essas emoções. Então não julgue, ouça como uma pessoa interessada em saber o motivo da sua criança. Ela vai perceber que você está sinceramente interessada, não que você quer apontar o dedo, que você queira brigar, mas que você está interessada. E com essas emoções, isso daí esse entendimento, é no dia a dia que você está com a sua criança. Você vai explicando sobre os sentimentos. Quando você vê alguma reação emocional de outras pessoas, conversa com a sua criança sobre, fala, minha filha, qual tipo de emoção essa pessoa deve estar sentindo nesse momento? E aí conversa não conversa só sobre vocês duas, mas converse com outras sobre as emoções de outras pessoas, sem julgar, sem nada, é conversar sobre as emoções, né? Você vai ver que a relação de vocês, vai ficar cada vez mais próxima, mais cúmplice, e a sua criança vai saber, eu tenho a minha mãe com quem contar. E aí, gente, mas vai com o seu filho, a sua filha, tá te irritando muito, mas irritando daquele jeito mesmo, que você já não aguenta mais, tá a ponto de explodir. Tipo assim, ou mato ou morro, né? Tem gente que brinca assim, ou mato ou morro, ou vou pro mato ou vou pro morro, né? Você tá a ponto de sair correndo para não fazer uma besteira. E aí, você pode fazer a seguinte coisa, essa técnica chama a técnica dos 6 segundos, porque basta de 6 a 10 segundos, mas 6 segundos às vezes já basta. A nossa amígdala, né, aquela parte das emoções que elas ficam aqui lá dentro mesmo do cérebro, né, a nossa parte emocional, ela quando ela esquenta, ela explode lá dentro da gente de nervoso, a nossa amígdala é sequestrada, né? O Augusto Cury fala até dos pensamentos killer. Os pensamentos killer que ele fala é quando a amígdala é sequestrada. Pensamentos killer, pensamento assassino que você vai fazer coisas sem pensar. Que pessoas matam sem pensar. Depois eles vão ver que besteira que fizeram. Pessoas matam às vezes através de palavras. Acabam com a outra pessoa com palavras duras. Depois vai perceber o que fez. Então, segundo Augusto Cury, são pensamentos killer. Segundo Daniel Siegel, é o sequestro da amígdala, o sequestro das emoções. E eles são neurocientistas. Só que eles dão nomes, dão apelidos a coisas difíceis para a gente poder entender, né? E aí, quando você estiver a ponto de explodir, você vai conscientemente pensar, né? Que você sabe, que você tá falando, você sabe que se você pegar sua criança naquele momento, é capaz de fazer coisas que vai se arrepender. Então pensa, não posso. Sai de perto. Primeira coisa, sai de perto. E você vai fazer o deslocamento de pensamento. Deslocamento cerebral. Você vai pensar em alguma coisa que você saiba. Você já ouviu alguém falar assim? Conta até 10 que vai acalmar. Conta até 10. E aí, só que hoje em dia não vale contar até 10. Porque esse até 10 para você já tá tão automático que você vai contar sem pensar. Você tem que fazer uma conta, contar os 7 anões, o nome dos 7 anões, ou você vai pensar nome de 7 times de futebol, ou 7 estados do Brasil, alguma coisa que você saiba, só que você não saiba assim, não tá tão automático na sua cabeça. Você precisa pensar um pouquinho, qualquer coisa que seja em 7. A gente pode até colocar essa técnica dos 7 segundos, né? Mas é entre 7 a 10 segundos. E aí você vai pensar. Igual, eu sei o nome dos 7 anões aqui, mas eu acho que eu tô tão
assim, né? Ansiosos, tudo. Mas aí você tem que pensar. E aí, o que vai acontecer? Você vai fazer o deslocamento de pensamento, você vai pensar 7 países. Eu vou pensar Brasil, Argentina, Estados Unidos, tá? Aí quando chegar no 7º, você já vai estar um pouco mais calma. No 7º, alguma coisa aí que você vai pensar. Você que vai decidir o que você sabe, mas você não pode saber tão de cor assim. Não pode ser tão automático na sua cabeça. Né? Porque você vai pensar e aí você vai estar trabalhando a sua parte racional, porque você vai estar pensando. Gente, o cérebro é algo fantástico. E aí, à medida que você fez o deslocamento cerebral, o deslocamento de pensamento, a sua amígdala ela vai voltando para o lugar, voltando, ficando calma, e aí vai tá lá. E aí você, não que você vai ficar completamente calminha, tô calminha agora, não. Você só saiu daquele estado super, hiper, mega reativo, né? Você já vai poder pensar um pouquinho, ou falar assim, não vou resolver nada agora. Meu filho, pera um pouquinho. Aí você fala, a mamãe tá nervosa. Você precisa se humanizar nesse momento. O seu filho precisa saber que não é só ele que fica nervoso. Você fica nervosa também. Fala, olha, a mamãe ou a mãe, né? Depende aí da sua cultura, você vai falar de um jeito. A mãe tá nervosa agora. Não quero conversar com você. Você pode falar isso, gente. Não tem problema, não quero conversar com você agora. Depois eu converso com você. Isso que você fez me deixou muito irritada. Você pode falar. Não tem problema nenhum. Né? E aí, tá? Você vai ver o quanto isso vai acalmar. E à medida que sua criança crescer, uma criança de 8 anos, você já pode começar a explicar essa técnica dos 7 segundos para ela. Ela pode, aí vai da realidade da sua criança. As 7 cores, né? Os 7 desenhos que ele mais gosta, 7 filmes que ele gosta. Aí, assim, a criatividade vai. Tá vendo como é legal? Eu não preciso te dar nada escrito, porque isso é algo que vai no nosso dia a dia. E isso daí eu tenho certeza que você vai usar muito, porque isso daí vai além, né? São as técnicas que eu aprendi, que eu uso com os meus filhos e que eu passo para as mães, são coisas do nosso dia a dia. E são como essas, são técnicas fáceis. E o que é mais importante, a gente tem que ter consciência desse conhecimento, que a gente vai estar trabalhando a parte cerebral. Olha, e eu agradeço as neurociências, que a partir da década de 90, olha, não tem muito tempo, que começou a estudar e a perceber o quanto o nosso cérebro é capaz de se remodelar. Então, pode fazer isso tranquilo. Ah, mas e a criança pequenininha, que não tem assim todo esse entendimento racional? Não tem mesmo, você pode, sabia? Fazer o deslocamento, essa vai ser a segunda técnica, né? Que é uma adaptação dessa. Olha só, eu te falei hoje sobre os sentimentos, que você pode conversar com a sua criança, você pode fazer brincadeiras, tudo. Falei sobre a técnica dos 6 segundos e agora eu vou te falar uma ramificação dessa técnica, que é o quê? Garanto que você já fez. Se você já fez aí, fala eu fiz, já fiz, ou já, só com a sua criança. Diz aí, Carla, ó, essa técnica, quando a criança é pequenininha, pode ser até bebê, e ela vai funcionar. Quando sua criança tem uma explosão de nervoso, raiva, né, um ano e meio, e tá naquela reatividade, você vai fazer o deslocamento cerebral com ela também. Mas sabe o que a gente faz? A gente pega o neném no colo, o neném, né, a gente aguenta, e você vai falar, olha lá que lindo, olha lá, ó o piu-piu, se tiver um pintinho, né, perto, um passarinho, uma galinha. Você vai tirar a criança daquele ambiente que ela tá, que tá deixando ela nervosa, reativa, brava, né? E você vai levar e vai focar a atenção dela em outra coisa. Olha a lua, que lindo! Olha, você vai levar. E aí ela, você já viu isso acontecer? É interessante. Às vezes a criança tá chorando. Você diz, olha que lindo. A criança olha, ela para de chorar. Ela para.
Aí depois, se você voltar com ela pro mesmo lugar logo, ela volta a chorar, porque ela vai lembrar daquilo tudo. Então, o que que você vai fazer? Deslocamento cerebral da sua criança, pequenininha. Olha o passarinho! Então, ó, a gente tira do lugar. Isso mesmo, a gente tira. E quando é pequenininho, não sabe andar e tudo, ou mesmo se souber andar, que às vezes você tem que tirar ela logo de lá para o negócio não ficar pior. Você pega no colinho, leva para um outro lugar e vai, a gente fala, distrai essa criança. Você vai distraindo. A gente já faz até por instinto, né? Mas, cientificamente falando, você faz o deslocamento cerebral. Então, assim, e depois, não vai conversar com a criança sobre isso naquele momento, né? Porque ela não entende, porque ainda a parte emocional dela tá bem aflorada. Então, você tem que conversar com a parte emocional dela. Só assim ela vai entender. E quando ela estiver mais calma, quando você vê que o momento tá apropriado, aí você vai conversar sobre, né? Falando, nossa, vou falar o nome da minha filha aqui, né? Faz de conta que ela é pequenininha, ela tem 23 anos já. Gente. Nossa, Sara, aquele dia, né? Eu percebi que você ficou muito brava. O que que aconteceu? Você quer contar pra mamãe? Pode contar. Eu não vou brigar com você. Pode contar tudo. Então você deixa a sua filha, o seu filho, completamente à vontade para se abrir com você. Mesmo se a sua criança estiver errada, deixa ela contar. Deixa ela contar o ponto de vista dela. Eu sempre brincava com meus filhos e acaba que é uma realidade. Todo mundo tem direito de defesa. Lá no tribunal não é assim? Até quem é culpado, todo mundo já sabe. Réu confessa, ele tem um advogado de defesa. Então o seu filho merece falar o que ele acha que estava acontecendo. Ele merece uma defesa, nem que seja dele mesmo. Então ouça. Mesmo que você fale, até parece que você queira brigar. Não, ouça. Ouça a parte lógica, porque você vai ver, se você tiver esse olhar, você vai ver quão interessante é essa criança tentando, ou conseguindo, mas ela tentando arrumar argumentos lógicos. Significa que ela está procurando lá no cérebro dela argumentos lógicos para contar para você o porquê ela ficou tão brava, o porquê que ela chorou, esperneou, se jogou no chão. É muito legal. E isso você vai estar fazendo, você vai estar desenvolvendo a habilidade cognitiva na sua criança. Olha que coisa maravilhosa. Isso é maravilhoso. E ela sabe. E o melhor, você vai estar desenvolvendo a habilidade cognitiva, emocional, companheirismo. E esse cultivo é igual planta, né? Gente, eu aprendi, tô aprendendo, nem aprendi. Eu comecei a mexer em planta, sabe quando? Na pandemia. Nunca tinha mexido, nunca me interessei, né? Assim, sabe, minha avó morava na roça, aí a minha mãe morava também, mas o sonho dela era estudar e tudo. Então, ela me criou ser pessoa da cidade, né? Você é da cidade, você vai estudar e tal. Então, eu nunca fui ligada à terra, tudo. Já quando eu me casei, meu marido era muito ligado na terra, gostava, porque a mãe dele gostava muito, e ele pegou essa da mãe. Então, ele sempre cuidava aqui do nosso jardim, lutava com os matos, né? Porque jardim é mato, né, gente? Ô, meu pai. E aí, pandemia, ficamos todos trancados dentro de casa. Aí eu comecei a ir pro nosso pequenininho, mínimo jardim que nós temos aqui em casa, um pedacinho só. Mas a gente foi o que distraiu a gente. E aí, gente, que interessante. Eu aprendi a gostar muito de mexer com terra, mexer com planta. Às vezes as pessoas, antes da pandemia, eu costumo dizer que a vida agora nossa também é dividida antes da pandemia e depois, né? E aí as pessoas falavam assim, as pessoas têm que plantar uma árvore, tem que ter um filho, escrever um livro. Falei, bom, eu não escrevi nenhum livro e nem plantei uma árvore. Livro eu sempre tive vontade de escrever, tanto é que eu estou escrevendo. E planta, não plantei, mas nunca tive vontade. Mas agora, depois da pandemia, tudo mudou, né? Tudo mudou. E eu falei, depois que eu tive a Covid, fiquei mal pra caramba, né? Mas assim, não fiquei mal de ficar entubada nem nada, não.
Eu fiquei mal, fui pro hospital, passava os dias lá no hospital, porque me atacou muito meu fígado, muito mesmo. Então eu passava muito mal-estar, vomitava demais. E aí o médico falou que a maioria das pessoas atacava o pulmão. Eu tive a pneumonia também. Só que o mal-estar que eu sentia do fígado era tão grande, né? Então eu vomitava demais. Aí eu falei, Senhor, eu vou ser uma pessoa diferente. Eu vou ser uma pessoa melhor. Ficava lá conversando, eu e Deus, né? Porque a gente fica tudo isolado, né? Não sei se você pegou Covid e precisou ficar no isolamento. Naquela época, né? Que não podia ficar ninguém com a gente. Ah, era muito horrível. E aonde você ficava, você olhava para o outro lado, era pessoas de Covid, era sentença de morte, né? Para todo mundo. Então, o que eu podia fazer, né? Eu tinha que bater um tete a tete com Deus, conversar com Ele. Para você ter uma ideia, eu não tive nem coragem de pedir para ele não me levar. Eu falei, meu Deus, tem tanta gente aqui. Será que eu vou ser merecedora do Senhor não me levar? Eu só peço que se o Senhor me levar, eu quero estar aí contigo. Né? Aí eu falei, mas se eu não for, se não for dessa vez, não chegar a minha hora, eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero abençoar outras pessoas, outras famílias e ser uma pessoa diferente. E assim foi, eu aprendi a amar um jardim, a fazer. E hoje, gente, eu amo mesmo. E eu comecei a ajudar as mães online depois que eu melhorei, né, da Covid. E eu falei, não, e sempre tava falando assim, existia muitas reportagens que mães, pais e filhos estavam numa verdadeira guerra em casa, que é aí que eles viam como que os filhos, eles não sabiam lidar com os filhos, né? E aí eu falei, não, eu vou ajudar com um pouquinho de conhecimento que eu tenho, eu vou passar para esses pais e essas mães. E eu tô aqui até hoje e isso me dá uma sensação de dever cumprido, me dá um prazer muito grande. E é por isso que amanhã eu estarei fazendo um workshop especialmente para você, mãe. Você que tem um filho hiperativo, que não sabe lidar com esse filho, que a relação de vocês fica super abalada, porque não há compreensão, não há entendimento, não há conhecimento das emoções de ambas as partes. Então, eu espero você amanhã. Faz aí sua inscrição. Fazendo sua inscrição, você já vai, entrando no grupo de WhatsApp, você já vai receber a sua avaliação comportamental para você fazer da sua criança. E amanhã nós vamos analisar direitinho essa avaliação e você vai ter um entendimento fantástico sobre ela e vai saber qual o caminho para você conduzir para cultivar uma relação respeitosa e harmoniosa com o seu filho hiperativo. Fique bem, faça essas técnicas aí com você e com o seu filho. Me conta, pode mandar um direct aí para mim me contando, colocar nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em saber a sua opinião e o que você achou de fazer essa técnica aí na sua casa. Grande abraço, fique bem e até o próximo vídeo.